Olá, meus queridos, vamos para a aula 5 de Geometria Analítica. Vamos tratar agora do tema coeficiente angular, tá certo? Então esse nome aqui, angular, não é por acaso, tá certo? Porque ele tem a ver exatamente com este ângulo aqui, ó. Então, vai estar relacionado com esse ângulo aqui, que vamos chamar de ângulo alfa, que essa reta R faz com o eixo X, certo? Então o coeficiente angular, o coeficiente angular vai ser exatamente a tangente deste ângulo aqui que é formado, que a gente chama de M. Então a tangente desse ângulo a gente chama de M, que é o coeficiente angular, tá certo? E isso daqui é chamado, na verdade, esse M aqui é chamado de declividade. Ok? A declividade da reta é o coeficiente angular, tá certo? Então vamos prestar atenção aqui. A declividade não é o ângulo, é a tangente do ângulo, tá certo? Você lembra da aula passada, aula 4, que a equação na forma reduzida ela é y igual a mx mais n, não lembra? Esse m aqui é exatamente o mesmo, é o coeficiente angular, tá certo? E esse n aqui é chamado de coeficiente linear, ok? Esse coeficiente linear é o corte com o eixo y, ok? Então vamos pegar aqui alguns exemplos, ó. Por exemplo, digamos que esse alfa aqui fosse 45 graus, por exemplo. Quem seria o coeficiente angular? Quem seria o meu m nesse caso? Então o meu m seria tangente de 45. Quanto é a tangente de 45? Aí você tem que ir lá no segundo ano. E isso daqui dá igual a 1. Certo? Por exemplo, digamos que fosse 30. Então quem seria o seu m? Seria a tangente de 30. Quem é a tangente de 30? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Digamos que fosse, sei lá, 60. Esse m fosse 60. Estou pegando aqui exemplos, tá certo? Exemplo 1, exemplo 2. Vou pegar aqui o m sendo 60. Então, se esse m fosse 60, então o coeficiente angular, aliás, se o ângulo alfa fosse 60, o coeficiente angular m seria a tangente de 60. E a tangente de 60, você vai lá no segundo ano e verifica que é raiz de 3. Ok? Então, esses daqui foram alguns exemplos de como encontrar o coeficiente angular, uma vez que você conhece o ângulo. E o coeficiente angular é exatamente esse m aqui, ó, que você usa lá na equação reduzida. Ok? Mas pode acontecer de você não ter o ângulo, tá certo? De você ter dois pontos. Se você tiver dois pontos, você pode também encontrar o coeficiente angular sem nenhum problema, tá certo? Então, por exemplo, ó, quanto é que mede esse pedaço aqui, ó? Esse pedaço que vai daqui para cá. Quanto é que mede? Você faz alguma ideia? Então, digamos que esse aqui que seja um ponto A e esse daqui seja um ponto B. Então, a abscissa aqui de A, vamos chamar de x1. E a do ponto B, vamos chamar de x2. Certo? Você vai ter aqui também, olha, esse outro pedaço aqui, ó. Certo? E eles formam aqui entre si um ângulo de 90 graus. Aqui eles têm a ordenada y1, y2, ok? E agora vamos fazer algumas coisas aqui, ó. Esse comprimento aqui, que vai desse ponto até
a base aqui vai ser quanto? Vai ser x2 menos x1. É assim que se encontra essa diferença aqui. É só fazer essa subtração, que vai ser exatamente esse comprimento. Tá certo? Digamos que aqui fosse 3 e aqui fosse 5. Quanto é essa distância que vai de 3 até 5? Não é 5 menos 3, que é 2. Ok? E aqui, do mesmo jeito, isso dá, essa distância aqui é y2 menos y1. Tá certo? Este ângulo aqui, esse ângulo aqui é exatamente o mesmo desse. Ó. Por quê? Porque essa reta aqui é paralela a essa. Então, esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Tá certo? Vamos lá. Você sabe que tangente de alfa, você lembra lá do segundo ano? Se não lembrar, dê uma voltada lá. Tangente de alfa é quem? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Não é isso? Mas você percebe aqui que o cateto oposto a alfa é quem? É y2 menos y1. E que o cateto adjacente a alfa é x2 menos x1. x2 menos x1. Ok? Então, a tangente de alfa é quem? A tangente de alfa é isso daqui, ó. Então, e você sabe também, a gente viu lá em cima, que a tangente de alfa é o coeficiente angular. O que é que a gente deduz? Que o coeficiente angular é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ok? x2 menos x1. Vamos ver alguns exemplos. Bom, a gente tem aqui dois pontos, ponto A e ponto B. Esse aqui já é um outro exemplo, a gente vai resolver separado. Temos ponto A e ponto B. E a gente quer encontrar o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Então, a gente sabe que isso aqui é x1, ó. x1, y1, x2, y2, ok? Então, a nossa formulazinha aqui, ó, que a gente deduziu, é quem? É m igual a x2, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ok? E com isso a gente encontra o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Tá certo? E a gente já aprendeu também aí em aulas anteriores como é que encontra a equação dessa reta. Dê uma olhadinha aí nas aulas anteriores. Agora vamos substituir, ó. Vamos lá. x2, y2 menos y1, ó. Fica 5, que é y2, ó. Então fica 5 menos 4. 5 menos 4. Aí agora x2, tá aqui o x2, menos x1, que fica menos 2, menos 2. Vamos fazer essas contas, ó. 5 menos 4 dá 1. Menos 2 dá menos 4. Então, isso aqui vai dar menos 1 quarto. Então, o coeficiente angular dessa reta, da reta que passa por esses dois pontos, é menos 1 quarto. Faremos o mesmo com o exemplo B. A reta que passa por M e pelo ponto C, vamos ver o coeficiente angular desta reta. Isso daqui é x1, y1. Isso daqui é x2, y2. E agora é fazer as contas, ó. M, que é o coeficiente angular, é quanto? 4 menos 5 sobre 0 menos
4. Lembrando, tem um menos da fórmula, então você faz a relação do sinal. 4 menos 5 dá menos 1. 0 fica menos por menos, dá mais. Então aqui dá 4. Então dá menos 1/4. Coincidentemente, deu o mesmo valor. Ok? Mas nem sempre vai dar. Pode dar qualquer valor aí. Bom, preste atenção agora que vai acontecer algo curioso nesse exemplo C. Vamos calcular o coeficiente angular para você ver o que é que ocorre. O coeficiente angular, você já aprendeu, né? y2 menos y1. x2 menos x1. Nesse caso, o x1 também é 3. Aí vamos fazer aqui essas contas. Ó. Vai ficar assim, ó. 4 menos 1 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Só que temos um problema. Ó. Não existe divisão por 0. O que é que significa isso? Bom, significa o seguinte, ó, que o ângulo que essa reta faz aí com o eixo x é de 90 graus. Então a gente tem aqui o plano cartesiano, certo? E nós vamos ter uma reta que está assim, ó. Tá certo? Você pode verificar pelos pontos, ó. Aqui é 3, ó. 3. Onde é que está o ponto 3,1? O ponto 3,1 está aqui, né, ó. 3,1. Onde é que está o ponto 3,4? Bom, veja que o x continua sendo 3, ó. Então só vai mudar aqui a altura. Então 3,4 vai estar aqui em cima. Então, esse aqui é o ponto 3,4. Então quando isso ocorre, quando não existe coeficiente angular, é porque a reta ela forma um ângulo de 90 graus com o eixo x. Ok? Formou um ângulo de 90 graus com o eixo x, não existe coeficiente angular. Vamos ao último exemplo que também é curioso. Nesse exemplo D, vai acontecer também algo curioso. Vamos calcular o coeficiente angular para você ver o que é que ocorre. M, que é o coeficiente angular, vai ser quem? Vai ser y2, que é o 4, menos y1, que também é 4. Aí aqui vai ficar x2, que é o 3, menos x1, que é o menos 2. Tá certo? O que é que você percebe? Que aqui em cima vai dar 0. Ó. 4 menos 4 dá 0. Em cima dá 2, menos por menos dá mais, então dá 5. Mas enfim, essa divisão aqui dá 0. Cuidado. Quando o 0 está no denominador, não existe. Tá certo? Quando o 0 está no numerador, o resultado da divisão é 0. Tem até uma videoaula minha explicando isso em algum dos vídeos aí. Enfim, o que é que acontece neste caso aqui? O que é que significa isso? Significa o seguinte, ó, você vai ter aqui o plano cartesiano, certo? E você vai ter a reta paralela ao eixo x, tá certo? Então você vai ter o ponto menos 2, 4, aqui é 4, essa altura aqui é 4. Então está aqui o ponto menos 2, 4, aqui é menos 2. Aqui o ponto A, certo? Onde é que está o ponto B? O ponto B é 3, 4. Então 3 está aqui, ó. 3, 4. Então está aqui o ponto B. Então nesse caso aqui, a reta é paralela a x. Tá certo? Então vamos fixar aqui, ó. Quando o coeficiente angular der 0, a reta é paralela ao eixo x. Quando o coeficiente angular não existir, ela é paralela ao eixo y, tá certo? Então, essa aí foi a videoaula sobre coeficiente angular. Espero que você tenha compreendido. Se compreendeu, se inscreva no canal e deixa a curtida no vídeo. Tchau, tchau, aquele abraço e vamos praticar. Matemática só se aprende praticando.